Posso orar? Querido e bondoso Deus que habitas nas alturas dos céus, a Ti, Senhor, neste momento nós queremos apresentar a gratidão pelo dom da existência, pela consciência de que somos Teus filhos e pela oportunidade, Senhor, de aqui estarmos neste lugar para a adoração. E queremos também, querido Senhor, pedir-te que através do Teu Espírito Tu possas nos falar ao coração, ajudando-nos, bom Pai, a entender a importância do momento que estamos a viver e a urgência de colocarmos em dia a nossa vida com o Senhor. Te pedimos e agradecemos isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, visitas e todos aqueles que nos acompanham através da internet. Desejo um sábado feliz na companhia do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com o número 492. 492. Vamos todos aqueles que puderem nos curvarmos para conversarmos com o nosso Criador. Nós todos, Senhor, queremos estar presente no céu, Senhor, junto contigo, e queremos estar todos lá, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir que Tu nos venhas ajudar a fazermos, Senhor, a nossa parte aqui na terra, a Te obedecer, a nos amarmos uns aos outros, a ajudarmos, Senhor, uns aos outros. Vem, Senhor, pôr no nosso coração essa vontade de querermos estar contigo eternamente. Nós te louvamos esta manhã, Senhor, com hinos e com louvores, Senhor, mas também no estudo da Tua Palavra e também através da oração. Por isso, Senhor, nós queremos também pedir a Tua presença no nosso meio, que o Teu Santo Espírito possa tocar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, para estarmos abertos e receptivos, Senhor, à Tua Palavra esta manhã, para que possamos aprender mais de Ti e assim, Senhor, nos mentalizarmos de que sozinhos nada somos, nada conseguimos
e só com a tua ajuda nós seremos vencedores. Vem, Senhor, ajudar e abençoar o servo que escolheste esta manhã para a mensagem, Senhor, que tu tens para cada um de nós, que o teu Santo Espírito possa derramar de uma maneira dobrada, Senhor, sobre ele, para que ele possa ser usado por ti. Vem abençoar esta igreja, vem estar connosco, dá-nos a tua paz e o teu perdão. Em nome de Jesus nós te pedimos e também te agradecemos. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje. Documento em dia. Depois de uma dolorosa separação conjugal, me encontrei no mais profundo vazio da alma. Agora sem marido, sem emprego e com duas filhas adolescentes, olhei pela primeira vez para o alto, tentando enxergar Deus na minha vida. No entanto, esse novo sentimento de muita tristeza e solidão me aproximou desse Deus que eu não conhecia. Dia após dia, Ele me trazia conforto, paz e esperança. Em meio a tantas dificuldades, encontrei forças para conseguir algum dinheiro, fazendo o pão integral. Nós possuímos um pequeno terreno em São José dos Campos, fruto da divisão dos bens no processo de separação. Todos os dias eu orava ao Senhor, buscando com fé a realização de um milagre na nossa vida. Colocamos o terreno à venda para, quem sabe, conseguir algum dinheiro para dar entrada no apartamento. Alô, eu estou em frente a um terreno e está com esse número do telefone que eu liguei para vocês. Vocês estão vendendo mesmo? Está à venda. Olha, eu quero comprar esse lote. Como é que a gente pode fazer para a gente se encontrar? Minha filha trabalha no cartório, nós podemos encontrar com ela. Não havia a menor dúvida. Deus estava no comando da nossa vida. Então, dona Júlia, que bom. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu achei um apartamento com as condições que a senhora me passou. 3 quartos. Sr. Roberto, somente agora nós conseguimos verificar essa documentação. E surgiram algumas questões que nós precisamos resolver. Esse terreno foi fracionado um tempo atrás e nós precisamos das assinaturas dos antigos donos, os quais nós não estamos encontrando, de algumas certidões também. Então, infelizmente, nós não vamos conseguir levar essa escritura de imediato, nós vamos ter que aguardar. Mas eu me comprometo pessoalmente com o senhor de que vou resolver isso no cartório. Se vocês garantem que vai dar tudo certo, eu mantenho a minha proposta. Mas eu só vou pagar quando tiver a documentação toda em dia. Milagrosamente, todos os problemas relacionados à documentação foram se resolvendo, e os antigos proprietários assinaram estes papéis. Foi com essa boa notícia que o comprador nos deu um adiantamento, e foi com esse dinheiro que nós demos a entrada no apartamento. Certo dia, fomos chamados pelo corretor para conhecer o apartamento. Dona Júlia, esse é o apartamento, o único que sobrou. A gente demorou muito para escolher a unidade. E aí acabou que sobrou esse aqui do térreo. É um apartamento muito bom. Infelizmente não é o que a senhora queria. Mas, se a senhora quiser dar uma olhada...
Júlia, é o Guilherme, tudo bem? Então, dona Júlia, a senhora está sentada? Lembra daquele apartamento do 13º andar? Então, dona Júlia, ele era da reserva técnica, que fica separado por diretores. Mas eles aceitaram em repassar o apartamento para a senhora. Isso, mas por ser 13º andar, ele é 30 mais caro. Mas esse apartamento era o meu sonho. Mas, infelizmente, eu não tenho mais dinheiro. Acabou tudo que eu tinha. Mas aí é que vem a notícia boa, dona Júlia. A senhora acredita em milagre? Então, a diretoria aceitou vender o apartamento da senhora nas mesmas condições da sua proposta. Gostou da notícia, dona Júlia? Alô, dona Júlia? Dona Júlia? Dona Júlia? Ué, tá desmaiou? Queridos irmãos, esperei 20 anos por esse cenário. Deus me deu muito mais do que eu pedi. Provai e veja. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Vamos curvar as nossas cabeças para orarmos ao Senhor em agradecimento. Bom e amantíssimo Pai, que habitas, Senhor, nos altos dos céus, aqui estamos, Senhor, diante da tua santa e divina presença, tal e qual nos encontramos, para te agradecer, Senhor, as imensas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Neste momento, bom Pai, queremos pedir uma bênção muito especial para estes dízimos e ofertas que os teus filhos trouxeram à tua casa de oração.
para que vão de encontro às necessidades do teu povo, para que muitas almas venham ao conhecimento da verdade, façam um pacto contigo e façam parte deste teu povo para um dia estar na pátria eterna. Abençoa cada um dos doadores, Senhor, que nunca nos faça falta, Senhor, aquilo que entregamos, que não é nosso, que é teu, Senhor. Ó bom Pai, abre as nossas mãos, Senhor, os nossos corações, para que não sejamos egoístas, mas que possamos ser virtuosos, amorosos e amáveis para contigo. Guarda-nos e abençoa-nos, bom Pai. Tudo pedimos no grande amor do Senhor Jesus, o nosso Salvador. E amém. Bom dia, bom sábado. É muito bom vê-los cá à frente. Algum de vocês já sentiu fome? Fome, sim. E o que é que aconteceu? Quando tinham fome, dores de barriga e comeram. Dores de cabeça também. E foram comer, não é? Graças a Deus tinham a comidinha, não era? Só que vocês sabem, há muitas crianças da vossa idade que não têm comida. Eu uma vez perdi 4 quilos em menos de 3 semanas porque tinha à minha porta crianças a pedir comida em África, em Angola. E quando nós começávamos a comer, elas vinham e diziam: madrinha, madrinha, temos fome. E o que é que vocês acham que nós fazíamos? Dávamos-lhe a nossa comidinha. Então comemos muito pouco durante quase 3 semanas. E existe um casal da nossa igreja que se chama Donna e Dan, que eles são muito generosos e aconteceu-lhes a mesma coisa. Eles estavam em casa e de repente olharam e viram crianças a comer comida do caixote do lixo. Imaginem, ir ao caixote do lixo buscar comidinha. E eles disseram: isto não pode ser. Então começaram a servir refeições a estas crianças. E vinham 10 crianças comer comidinha caseira. E estavam tão contentes, eles nunca se tinham sentido tão satisfeitos. E até dormiram melhor à noite. Porque à noite, se não temos a barriguinha cheia, dormimos muito mal, não é? E então estas crianças começaram a chamar outras crianças que também não tinham nada para comer, porque não tinham pais, viviam na rua. E a Dona e o Dan começaram a sonhar alto e construíram um abrigo na casa, numa propriedade de um irmão da igreja que doou. E começaram não somente a dar comida às crianças, mas também a educá-las e ensinar-lhes um ofício, ou seja, um trabalho, para que quando elas crescessem, conseguissem sustentar-se. E sabem porque é que eles fizeram isto? Porque eles sentiram-se inspirados por Jesus, pelo exemplo de Jesus. E além disso, leram o que dizia Isaías 58. Quando vocês chegarem a casa, se quiserem, peçam para ler Isaías 58. Diz lá uma parte que a verdadeira dedicação a Deus e o verdadeiro jejum é ajudar os necessitados e os pobres. Por isso eles lembraram-se disso e ajudaram estas crianças. Que Deus nos ajude a ajudarmos aqueles que estão mais perto de nós e aqueles que mais necessitam, está bem? Um bom sábado para vocês. Podem ir para os vossos lugares devagarinho. E obrigada pela atenção. Quero mais uma vez saudar a igreja aqui reunida e dar sobretudo também as boas-vindas àqueles que nos visitam, aqueles que estão conosco aqui fisicamente, que é um grande prazer poder ter a vossa presença entre nós, mas aqueles também que nos visitam pelos meios que atualmente a internet nos permite, que é através da visualização da nossa transmissão. A você, querido amigo, que está aí atrás da tela do seu computador ou que está aí, talvez, doente em casa e que não pôde hoje ir até uma casa de Deus para orar e para adorar juntamente com os seus irmãos,
com aqueles que esperam ver Jesus voltar em breve. A você também, querido amigo, um grande abraço. Que Deus o possa confortar e possa, sobretudo nesta manhã, ajudá-lo a entender o quanto o Senhor tem planos bonitos e maravilhosos para a sua vida também. Antes de passarmos à meditação desta manhã, eu gostaria de, em nome da minha esposa, deixar convosco, com esta congregação, o agradecimento dela pela intercessão que sabemos muitos irmãos estarem a ter em seu favor. Como sabem, a minha esposa precisou viajar ao Brasil para dar apoio à sua mãe, que está doente, e sei que muitos irmãos têm estado a orar por ela, e alguns dias atrás ela me dizia que, apesar das coisas não estarem a ser fáceis, ela literalmente tem a noção de que o Senhor está com ela, que a ajuda, que a protege e, sobretudo, que a encoraja. E isto é algo, diríamos assim, que verdadeiramente nos traz a confiança de que não estamos abandonados. Somos desvalidos, mas não estamos abandonados pelo nosso Deus. Por isso, o nosso agradecimento aos irmãos que têm intercedido diante de Deus também em favor dela, em favor da minha sogra. Que o Senhor possa também fortalecer e abençoar a todos aqueles que fazem da oração de intercessão uma experiência pessoal, uma experiência real na sua vida. Nós vamos abrir a nossa Bíblia para estudar a palavra do Senhor. E o texto que gostaria de vos propor para a nossa reflexão nesta manhã encontra-se na epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. É interessante que a cidade de Filipos, aqueles que conhecem um pouquinho das histórias do livro de Atos, sabem que era uma cidade onde não existia uma comunidade judaica. Filipos era uma cidade que não tinha sequer uma sinagoga. E quando o apóstolo Paulo ali esteve com os seus companheiros missionários, eles, ao sábado, para se reunirem para a adoração de sábado, eles, como nos é dito no livro de Atos, no capítulo 16, eles foram até à beira de um rio para ali orarem. E a Bíblia diz-nos uma coisa muito interessante, que ao estarem ali naquele lugar para a adoração, porque este era o seu dia de adoração, várias mulheres se reuniram e se ajuntaram para ouvir os cânticos e para ouvir também as reflexões espirituais que aqueles missionários estavam a fazer. E dali surge justamente a primeira igreja. Algumas pessoas que estudam a Bíblia acreditam que o apóstolo Paulo visitava as sinagogas aos sábados para se encontrar exclusivamente com as comunidades judaicas. Esta não é a verdade completa. O apóstolo Paulo reunia-se nas comunidades judaicas, nas sinagogas, porque ele era um guardador do sábado, porque ele adorava o Senhor no sábado, da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo, de acordo com o seu costume, também adorava no sábado. E por esta razão, crentes ao redor do mundo se reúnem cada sábado para adorar ao Senhor. E aqui estamos nós, nesta manhã, para adorar também ao Senhor. E para podermos, desde já, celebrar a própria salvação que Deus nos quer dar, porque na eternidade, de acordo com aquilo que nos é dito em Isaías, no capítulo 66, todos os filhos de Deus haverão de se reunir semanalmente para adorar ao Senhor. Amém? Esta é a experiência na qual nós também pretendemos nos reunir. Neste momento estamos ainda no contexto do pecado, vivendo ainda debaixo da influência do pecado e das suas consequências, mas em breve Jesus voltará. E todos nós teremos a oportunidade de viver eternamente e de nos reunirmos semanalmente com o nosso próprio Deus. Mas, na epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 13, em particular no capítulo 3, particularmente no verso 13, encontramos ali um texto que é uma inspiração para aqueles que estão a viver uma vida, muitas vezes, de sobressaltos, de preocupações, de angústias, de perdas. Uma vida que talvez já não valha a pena ser vivida, mas que pela graça de Deus o Senhor ainda tem um propósito para nós. E o apóstolo Paulo diz então, Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo pelo
prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero conduzir-vos mentalmente ao dia 23 de outubro do ano de 1844. E aqueles que são cristãos adventistas e que conhecem um pouquinho da história do movimento adventista sabem que no dia 22 de outubro havia uma expectante multidão de algumas dezenas ou até centenas de milhares de pessoas que por todo o território dos Estados Unidos, em algumas partes da América do Sul e inclusive também na Europa, aguardavam a vinda de Jesus para esse dia. A interpretação de Daniel 8,14 de que ao final de 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, era visto por este grupo de cristãos como o cumprimento de que, naquele dia do outono do ano de 1844, Jesus haveria de vir à Terra para purificar o santuário ou para purificar o planeta. E entendiam aqueles cristãos fervorosos de que naquele exato dia o Senhor haveria de limpar da superfície deste doloroso planeta que durante tanto tempo viveu a história do pecado, haveria de limpar para sempre o pecado da superfície do nosso planeta, do nosso mundo. Mas o que é certo é que o dia 22 passou e com ele veio uma terrível decepção. E agora imaginem nos dias a seguir, muitas pessoas perderam a fé, abandonaram completamente as suas convicções e entre elas estava também a família Harmon, que vivia os agrores das dificuldades relacionadas com a dúvida que eles tinham em relação ao cumprimento da palavra de Deus. Esta família estava a viver, portanto, como tantas outras famílias cristãs adventistas, a expectativa da vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo agora a frustrante decepção de que ele não viera de acordo com o que eles acreditavam. Dentre os adventistas, ou os seguidores da pregação de William Miller, existia um grupo de pessoas que disseram, não, nós ainda temos que continuar a esperar porque talvez tenhamos errado nos cálculos, porque já tinha acontecido isto alguns meses antes. Esperava-se a vinda de Jesus para 1843 e agora alguns estavam, portanto, a dizer talvez não seja exatamente este momento. E o Senhor, diante da perplexidade daquelas pessoas que honestamente desejavam continuar a aguardar a bem-aventurada esperança, como o apóstolo Paulo haveria de mencionar na sua carta a Tito, esta gente que esperava verdadeiramente a vinda de Jesus, precisavam de orientação, precisavam de ser da parte de Deus dirigidos para que entendessem efetivamente o que é que estava a acontecer. Um estudioso da palavra de Deus, um pregador do movimento millerita chamado Iron Edson, ele chegou à conclusão de que aquilo que tinha acontecido não era necessariamente a purificação do santuário terrestre, mas sim o início de um processo que era a purificação do santuário celestial, semelhantemente ao típico dia da purificação ou da expiação, conhecido na Bíblia como o Yom Kippur. E agora então a terra os cristãos deveriam aguardar a vinda de Jesus, não necessariamente para o final do período das 2300 tardes e manhãs, mas sim para um período posterior, que não se sabia exatamente quando aconteceria isto. Mas sabem, meus queridos irmãos, há uma coisa interessante. Às vezes nós temos paradigmas teológicos tão fortemente arraigados que nos é difícil, por vezes, olhar para uma verdade, mesmo que ela seja clara, mesmo que ela seja transparente. E aqueles cristãos de meados do século XIX tinham agora uma grande dificuldade em entender que aquilo que durante tanto tempo tinham pregado, que durante tempo tinham acreditado, que por tanto tempo tinham estudado, não pudesse efetivamente se cumprir. Ou seja, que não pudessem encontrar uma data precisa para a vinda de Jesus. Era talvez a necessidade de estudar um pouquinho mais? Era necessário talvez averiguar um pouquinho mais o que estava por detrás das profecias? Talvez algum detalhe tivesse escapado. Talvez algum texto não ainda estudado
tivesse efetivamente passado de lado. E ali estava então aquele povo num dilema. Será que efetivamente Jesus vai demorar? Será que Jesus virá numa data que nós ainda não descobrimos, que ainda não investigamos? E então Deus, diante daquela perplexidade, Ele faz aquilo que normalmente Ele costuma fazer. É fazer com que um claro assim diz o Senhor surja no meio do seu povo. Tantas vezes Deus tinha feito isso, fazendo com que profetas se levantassem para dizer com autoridade da parte de Deus que o Senhor tinha uma orientação muito específica para o seu povo. E era uma quarta-feira do mês de dezembro do mesmo ano de 1844, que uma jovenzinha da família Harmon vai, com a sua saúde debilitada, à casa de uma amiga para orar. E ali estava um grupo de algumas jovens e de algumas senhoras, e naquele momento em que se ajoelharam para orar, a jovem Ellen, de 17 anos, cuja saúde estava há muito debilitada, entra em visão. Ela cai, prostrada no chão, e enquanto a sua irmã Elizabeth a tenta acordar, porque ela não respirava, porque ela aparentemente não reagia aos estímulos externos, aquelas senhoras ali começam a orar e durante vários minutos, durante mais de uma hora, elas estão pedindo ao Senhor que possa ajudar a sua irmã. Mas enquanto isso, e se quiserem conhecer em detalhes, leiam no livro Primeiros Escritos, o capítulo que conta justamente a primeira visão que a jovem Ellen Harmon, que haveria de ser conhecida depois por casamento de Ellen White, teve naquela tarde de quarta-feira de dezembro de 1844. E ela começa por dizer a certa altura, contando mais tarde do que viu, ela começa por dizer o seguinte, que ela viu-se a certa altura a ser elevada da Terra e consegue contemplar o planeta na sua extensão. E tentava, diz Ellen, tentava vislumbrar onde estava o povo de Deus. Esta era a sua preocupação. Ela preocupava-se saber aonde estava o povo do Advento, o povo que esperava ver Jesus voltar. E ela não conseguia ver este povo. E então, o anjo que a acompanhou naquela visão e que haveria de acompanhar durante mais de 200 visões que ao longo da sua vida ela haveria de ter, lhe diz, olha um pouquinho mais para cima. E então ela vê um estreito caminho aonde o povo de Deus caminhava. E agora então é interessante que o propósito desta visão era justamente mostrar ao povo de Deus que aquele não era o momento de aguardar a vinda de Jesus, mas sim o momento de continuar o caminho para a santa cidade. E se nós pudéssemos nesta manhã dar um título a esta meditação, o título que daríamos seria justamente isto, a caminhada para a santa cidade. Meus queridos amigos, todos nós conhecemos a descrição belíssima que os capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse fazem da Nova Jerusalém. Se alguém ainda não leu estes dois capítulos, leia. Vão descobrir coisas surpreendentes, como, por exemplo, o fato de que as ruas desta cidade gigantesca, com 2.200 quilómetros de largura, por outros 2.200 quilómetros de comprimento, são ruas pavimentadas com um material que nós não conhecemos aqui na Terra, mas que é parecido com ouro e vidro. Que no centro desta cidade, esta gigantesca cidade de 2.000 e tantos quilómetros, haverá também uma grande praça e o trono de Deus ali está no meio. E do trono de Deus brota uma poderosa fonte que alimenta um rio caudaloso, que é o rio da água da vida. E que quem beber desta água viverá para sempre. E que junto a este rio, uma árvore diferente, uma árvore que talvez nenhum de nós tenha visto, com um tronco que se divide entre ambos os lados do rio, e esta árvore fabulosa dá frutos mensalmente. E quem comer destes frutos e quem se alimentar das folhas desta árvore,
também viverá para sempre e nunca mais terá nenhuma doença. E estas são apenas algumas das maravilhas que podemos encontrar nos capítulos 21 e 22 a respeito de como será a Santa Cidade. As portas belíssimas, gigantescas, 12 portas que esta cidade tem, cada uma delas feita de uma colossal pérola, adornadas os alicerces da cidade com 12 camadas de pedras preciosíssimas. E por aí diante toda uma descrição impressionante. E é justamente a caminhada para esta cidade celestial que a pequena e jovem Ellen vê o povo de Deus caminhar. E diz que o caminho é estreito, o caminho é reto. Mas há uma coisa interessante, e quando gostaria de vos convidar verdadeiramente aqui hoje de tarde, procurassem justamente na vossa biblioteca ou na internet, esse texto hoje está disponível para todas as pessoas que possam querer lê-lo. Primeiros escritos, o primeiro capítulo que conta justamente a primeira visão tida pela jovem Ellen. Ela diz que aquele povo que caminhava em direção ao céu tinha uma luz atrás de si. E que luz era essa? O anjo diz que aquela luz é a luz da mensagem da breve vinda de Jesus, da mensagem do regresso de Jesus Cristo ao mundo. E diz que aquela luz não só iluminava os que estavam a caminhar, mas sobretudo lançava luz sobre todo o caminho. E sabem de uma coisa, meus queridos amigos? Nós que estamos hoje aqui, somos descendentes destas pessoas, descendentes espirituais deste povo que, desde 1844, esperava ver Jesus voltar. Ao longo de muitas décadas, o conhecimento e a compreensão das doutrinas bíblicas foram evoluindo. E hoje nós entendemos de uma forma mais apropriada algumas das profecias que os nossos pioneiros tinham dificuldade em entender. Mas sabem de uma coisa? A mesma luz que os guiou, que os motivou, que os orientou, continua sendo a mesma luz que sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, continua a incidir. É a luz que tem a ver com o conhecimento do que a Palavra de Deus nos ensina sobre a preparação para a vida eterna, o caminho a seguir. E na visão ainda, a jovem Ellen dizia que, a certa altura, havia algumas pessoas que estavam decepcionadas. Sabem, não podemos esquecer que esta visão foi dada a um grupo de pessoas que estavam à espera de ver Jesus voltar dentro de dias. Não eram pessoas que estivessem à espera de ver Jesus voltar dentro de semanas, meses ou anos. Aquelas pessoas nem sequer colheram as batatas da terra, nem sequer foram aos seus pomares durante o final do verão e início do outono para colher os frutos, porque eles esperavam ver Jesus voltar naquela altura. Aquelas pessoas tinham de fato a noção de que Jesus viria e que não havia mais nenhum trabalho que pudessem ou que se justificasse ser feito para verem Jesus voltar, porque ele voltaria em questão de dias. E agora, quando estas pessoas se dão conta de que Jesus não voltou, elas estavam verdadeiramente a ponto de desistir. Mas Ellen diz que, naquele momento, ela viu Jesus levantar o seu braço direito, o seu forte braço direito, que iluminava na direção em que eles deviam seguir. E sabe o que é que aconteceu com aquelas pessoas que estavam tristes, que estavam decepcionadas, que estavam sentadas na beira do caminho, prontas a desistir? Elas são imbuídas novamente de uma força e de uma motivação que as levou a continuar no caminho para o céu. Porque Jesus lhes mostrou que eles tinham muito mais a ganhar seguindo o caminho, ainda que este fosse longo, do que permanecendo ali. Sabe, meus queridos, Ellen foi convidada por Deus para levar a todas as pessoas que esperavam ver Jesus voltar esta mensagem. Mas não foi só ela que foi convidada a apresentar esta mensagem. Alguns meses antes, 2 outros senhores, o primeiro deles, William Foy, recebeu 2 visões que apontavam para a orientação do povo de Deus em relação àquilo que deveria ser a sua preparação para a vinda de Jesus. Só que havia um detalhe, e nós temos que entender um pouquinho o contexto em que se vivia naquela altura. A sociedade americana sempre foi dada a algum preconceito racial.
E se falarmos do século XIX, meados, primeira metade do século XIX, este preconceito era muito maior ainda. E sabem que os Estados Unidos vão, ao final de alguns anos, entrar numa guerra justamente por causa destes problemas, destes preconceitos raciais. Havia uma parte do país que defendia que os negros deveriam ser libertados da escravidão, outros que diziam que não, e isto gerou uma guerra fratricida, uma guerra de irmãos, uma guerra civil americana que redundou na morte de milhares de pessoas. E este senhor William Foy era um senhor cuja pele era um pouquinho mais bronzeada do que a nossa, caucasianos, europeus. Ele era um senhor de origem africana e ele falou inicialmente um pouco daquilo que Deus lhe tinha mostrado, mas depois, sentindo que não estaria em condições de ser respeitado e aceitado, os preconceitos que ele sentia em relação à sua pessoa, em relação à sua origem étnica, lhe fizeram-no recuar. Mas deixem-me dizer-vos que o Sr. William Foy, apesar de não ter aceitado o ministério profético, ele morreu em Cristo. Mesmo já não aconteceu com o segundo, com o Sr. Haskell. O Sr. Haskell era um jovem cristão, muito envolvido na sua comunidade religiosa. E Deus mostrou-lhe 3 visões. E nestas 3 visões, Deus lhe deu orientações tão precisas quanto aquelas que tinha dado a Ellen White. E ele, literalmente, rejeitou cada uma delas. Encheu-se de medo, de pavor, do que lhe poderia acontecer, da rejeição das pessoas, do opróbrio, da vergonha que ele poderia sofrer por dizer que era uma pessoa que falava da parte de Deus. E isto não era fácil, sabem? Acabou por rejeitar, finalmente, na 3ª visão, acabou por rejeitar definitivamente ao Senhor. E diz-nos a história que o Sr. Haskell, ele acabou por realmente, inclusive, afastar-se do próprio Deus. A sua comunhão com Deus levou a afastar-se do Senhor. O Sr. Hazen Foss, peço desculpa, não era Haskell, mas sim Hazen Foss, o nome do segundo senhor a quem Deus chamou para o ministério profético. E agora então o que acontece? É a jovem Ellen que o Senhor acaba por chamar, uma jovem doente, que naquele dezembro de 1844 tem justamente a visão sobre a qual falamos há pouquinho. Meus queridos amigos, esta mesma visão não foi a única, foi apenas uma de mais de 2 centenas que a jovem Ellen White deveria de ter ao longo da sua vida. Mas, ao longo da sua existência, aquilo que sempre norteou a sua perspectiva e, sobretudo, norteia a nós como cristãos também, é a expectativa de vermos Jesus voltar. Meus queridos amigos, nós continuamos no caminho para o céu. Como diz o apóstolo Paulo no texto que acabamos de ler, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo, para alcançar a soberana vocação em Cristo Jesus. Este é o nosso objetivo. Neste momento podemos ter talvez perplexidades no nosso coração que nos fazem sentir que alguma coisa não está bem. Mas o Senhor nos convida a seguirmos. Há uma cidade a ser conquistada por nós. Não pela força da guerra, não pelas armas, mas uma cidade que o Senhor nos promete oferecer uma morada ali. Para nós termos esta morada, precisamos lá chegar. E precisamos percorrer diariamente o caminho para o céu. Sabem, no capítulo 5 de Gálatas, encontramos ali uma promessa bonita. Capítulo 5 de Gálatas, o verso 22, quando diz o seguinte: mas o fruto do amor, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Porque quando temos no nosso coração
o fruto do Espírito. Efetivamente, aquilo que vai acontecer é justamente a manifestação destas virtudes espirituais como o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Meus caros irmãos, nesta manhã, aquilo que o Senhor nos quer dizer de uma forma muito clara é: o caminho é estreito, o caminho não é fácil. Talvez o grau de inclinação para muitos de nós neste momento seja quase insuportável. Estamos cansados, mas uma coisa é verdade, o Senhor continua-nos a dizer: continuemos. Logo adiante está a Cidade Santa. Logo adiante está a nossa salvação. Dentro de pouco tempo, não existirão mais motivos para nós chorarmos, não existirão mais problemas que nos trarão perplexidade ao coração, não teremos mais doenças, não sofreremos nem no nosso corpo, nem a separação dos nossos amigos, dos nossos queridos. Dentro de pouco tempo, nós teremos a oportunidade também de nos reunirmos com todos aqueles que já descansaram em Cristo Jesus. E esta, queridos irmãos, é a esperança que deve aquecer o coração de cada um de nós. Estamos no caminho para o céu. Não é fácil, Jesus nunca disse que seria fácil, mas a expectativa que Ele tem é que nós continuemos a perseverar. Porque a mesma luz que iluminou os pioneiros do movimento adventista continua a iluminar-nos a nós. O mesmo alvo que eles tinham, que era Canaã celestial, continua a ser o nosso mesmo alvo também. E se para aqueles que viveram no século XIX este era um alvo a ser atingido, para nós que vivemos hoje tão perto do final da história do nosso planeta, mais próximo ainda ele se encontra. Que o Senhor abençoe, motive e fortaleça cada um daqueles que aqui estão nesta manhã. Que o Senhor abençoe você, querido amigo, que nos assiste através da internet, com esta esperança de que em breve Jesus voltará. E se por alguma razão nos sentimos tristes ou decepcionados, pois acredite, o Senhor está disposto a levantar o seu braço direito para o fortalecer, para o motivar e o ajudar a caminhar o caminho para o céu. Que Deus abençoe a todos nós que aqui estamos. É a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Animados e fortalecidos pela palavra do Senhor, vamos cantar o hino que está fixado para a honra e glória do nosso Criador. Hino 474. Oremos. Senhor nosso Deus, um dia Tu nos chamaste a cada um na sua vida para Te seguirmos. Cada um de nós tem a sua história e cada um de nós efetivamente recebeu um chamado especial, pessoal, individual para Te seguirmos para a eternidade.
É verdade que ao longo desta caminhada cada um de nós tem enfrentado lutas e dificuldades, mas te agradecemos, Senhor, porque a mesma luz que inspirou e que motivou tantos a empreenderem esta jornada continua também a dirigir-nos. Esta mesma mensagem continua a motivar um povo que dia a dia cresce no caminho para a eternidade, cresce em número e cresce individualmente. Querido Senhor, ajuda-nos a podermos desenvolver, pelo poder e pela presença do Teu Espírito no nosso coração, estas virtudes que fazem parte da vida de cada um daqueles que se está a preparar para viver no céu, para viver na santa cidade. Ajuda-nos, bondoso Deus, a que, mesmo quando em momentos de dificuldade nos sintamos a desfalecer, que nos recordemos, bom Pai, que Tu já abriste o caminho da salvação para que pudéssemos segui-lo e para que, através de Jesus Cristo, nós pudéssemos ser salvos do pecado e da sua punição. Te agradecemos, bondoso Deus, pela bênção que Tu nos dás de conhecermos e de sermos recordados desta poderosa mensagem. Ajuda-nos a vivermos em sintonia com a mesma. Te peço e te agradeço tudo isto humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.